Boa noite, eu sou André Pinheiro e hoje nós vamos falar um assunto muito importante, que é como funciona o cérebro da pessoa com autismo. Antes eu quero pedir para vocês que nos ajudem, né, se inscrevendo no nosso canal, para vocês receberem mais informações, não só sobre autismo, mas sobre outros assuntos variados. E também é muito importante vocês se inscreverem no nosso canal, dar um gostei, dar um like para ajudar o nosso canal. Com certeza você estará ajudando, então por favor aí dá um like. E também não deixe de participar no fórum, no nosso fórum de debates, onde vocês podem mandar sugestões para nós, vocês podem dar sugestões para temas, como esse tema que foi enviado também pelas mães e por autistas, pedindo para que falasse um pouquinho sobre o cérebro como funciona o cérebro da pessoa com autismo. Então, não deixe aí de participar então do fórum e também comentar sobre assuntos também sobre autismo. Então hoje nós vamos falar sobre o cérebro da pessoa com autismo. Antes de falar, eu quero dizer que eu estudei bastante, porque é um assunto, né, muito complexo. Então eu não sou formado em psiquiatria nem medicina, então são partes da biologia que eu tive que estudar para poder explicar um pouquinho para vocês. Mas eu estou colocando a minha parte como autista, como eu me sinto e comprovando essas partes teóricas, né, juntando a teoria com a prática. Então, o indivíduo, né, o cérebro nosso, das pessoas que têm autismo, ele é um cérebro diferente das pessoas ditas neurotípicas. O que seriam as pessoas neurotípicas? As pessoas neurotípicas, elas são aquelas pessoas, entre aspas, ditas normais, ou seja, as pessoas que não têm o autismo, tá? Então, essas pessoas, elas têm um cérebro diferente, né? O nosso cérebro do autismo, ele é um pouco mais hiperexcitado, tá? Ele funciona, nosso cérebro, o cérebro do neurotípico, como que ele funciona, André? Você vai perguntar. Bom, o cérebro do neurotípico, ele faz uma atividade de cada vez. Toda vez que ele faz uma atividade, ele desliga a atividade anterior. Então, quando ele está fazendo duas atividades que podem acontecer ao mesmo tempo, então, na verdade, ele está fazendo uma atividade de cada vez, bem rápido, tá? Esses são dos neurotípicos. Agora, nós, que são as pessoas com autismo, né, que é o meu caso, né, todos dentro do transtorno do espectro autista, o nosso cérebro não, tá? Ele não funciona dessa forma. Por nós termos um cérebro hiperexcitado, tá? Ele liga uma atividade sem desligar a outra atividade anterior. Então, ao longo do dia, por exemplo, nós estamos fazendo 100, 200, muitas atividades ao mesmo tempo no nosso cérebro. Então até, né, trabalha bastante, cansa. Isso ele faz desde que nós nascemos, nós fazemos isso, tá? Desde que nascemos nós fazemos isso. Então o cérebro nosso, ele é assim, tá? Nós tentamos dessa forma que ele funciona. Agora, o que acontece? Às vezes os neurotípicos, eles tentam fazer que o nosso cérebro funcione parecido com o deles, tá? Só que se eles tentarem fazer isso, né, de diversas maneiras, o que acontece? O nosso cérebro, ele se desorganiza. Então os professores, as mães, os autistas, todos nós que conhecemos isso, nós sabemos bem na prática como isso acontece. Então se tentam, né, fazer alguma coisa para que façamos da mesma forma que os neurotípicos, tirando nós do mundo, o que acontece? Nós se desorganizamos totalmente. E aí muitas vezes nós entramos como em crise. Nós já até explicamos isso em outros vídeos, né, sobre as crises. Então nós entramos em crise. Então desde pequeno nós criamos métodos para nós podermos organizar, né? Nós vamos criando esses métodos para nós podermos se organizar.
Então nós temos o chamado padrão de comportamento repetitivo, tá? Então, o que é um padrão de comportamento repetitivo? Na realidade é um cérebro tentando se organizar. Então nós estamos tentando organizar. Então é isso. Então nós tentamos seguir o quê? Uma linha reta dentro desses chamados estímulos. Quando eu coloco, por exemplo, alguém bloqueia um comportamento repetitivo e alguém fala, ó, para com isso, para de fazer isso, ou um bloqueio, tenta bloquear um ritual, uma rotina ou uma estereotipia, o que acontece? Nós caímos, nesses estímulos e nós se desorganizamos completamente. Tá? Não que nós queremos se desorganizar, mas não tem jeito, nós se desorganizamos, porque foi destruído aquilo que nós construímos. Então o cérebro mais, por exemplo, um cérebro mais imaturo e sensorial e motor, por isso o que acontece? Nós vamos ter um predomínio de comportamentos repetitivos motores, que são as estereotipias e sensoriais, as hipersensibilidades tátil, gustativa, olfativa, a visual, auditiva. E conforme nós vamos amadurecendo, então esses padrões de comportamento repetitivo eles vão mudando para quê? Para comportamentos repetitivos que é chamado de ordem superior. Então isso você pode pesquisar, que é usado somente o termo que seria a ordem superior, que aí eles vão passar para comportamentos mais maduros. E o que seriam? São rituais, rotinas, compulsões, e o comportamento ele se torna o quê? Um padrão exemplar. E aí ele vai ter então as habilidades, nós vamos ter habilidades, nós vamos que vão chamar depois de insistência também na mesmice. O que seria? É um termo que eles usam, que nada mais é do que quando nós começamos a estudar os temas diferenciados, que seriam astronomia, dinossauros, animais, metafísica, medicina, ciência, tecnologia, informática, robótica. Então são vários assuntos que vocês podem até comentar aí no fórum, que vocês vão também sempre vão falar conosco, estão sempre mandando e-mail, falando, também, e vocês estão sempre nas redes sociais e comentam bastante, que é aquilo que nós sempre falamos, o que funciona no autista não funciona no outro, por causa da personalidade que diferencia. Então cada um ele vai gostar de uma coisa, ele vai ter um tema, não vão ser todos dinossauros, por exemplo. Então, e aí eles vão comentando conosco aquilo que eles vão gostando, e aquilo que é o tema para ele. Então isso que é chamado, alguns utilizam o termo, que seria a insistência na mesmice, mas é chamado de estereotipias, que são os temas, os altos interesses, ok? Então só que com esses padrões cognitivos diferentes, então ele vai surgindo, vai mudando um pouquinho com o passar do tempo. Então, desde que nós nascemos, nós criamos os chamados redes neuronais. E essas redes, isso tanto os neurotípicos como os autistas, à noite nós passamos a memorizar essas redes neuronais. O que acontece? Aí depois, no outro dia, nós vamos reativar essas redes neuronais, vamos sempre acrescentando informações durante o dia, e isso vai ser armazenado durante a noite. Então vai sendo feita uma bola aí, À noite eu armazeno, durante o dia eu vou acrescentando informações. E isso nós fazemos sempre, tanto as pessoas neurotípicas, então nós vamos armazenando durante a noite, e durante o dia nós vamos acrescentando informações. Isso nós vamos fazendo a vida inteira. E nós com autismo, as pessoas com autismo, nós temos as redes de preferência, que é chamado. Nós fazemos com que nós vamos organizando,
Então, eu tenho que colocar informações durante o dia nessas redes neuronais de interesse. Então, por exemplo, eu sou um autista, eu estou super interessado em dinossauros. E eu quero, aí os neurotípicos querem que eu faça o desenho e quer que quer que eu se interesse por outras coisas, outros assuntos. Então eu posso, o professor, a mãe, ela pode utilizar esses temas de interesse para trabalhar com esse aluno que tem o autismo, e ela vai trabalhar esses temas de interesse que ele gosta, por exemplo, dinossauros, e aí vai dando os outros conhecimentos de outras áreas, que seria língua portuguesa, matemática, educação artística. Então vai incluindo vários temas através do tema principal, nunca esquecendo do tema principal. Você pode trabalhar com outros alunos também, que as crianças gostam bastante desse tema dinossauro, gostam de livros. Então eu quero, por exemplo, que esse aluno ele aprenda sobre um determinado assunto. Então eu vou falar sobre esse assunto, dizendo que tem nuvens, dando detalhes de tudo aquilo. E aí eu paro de falar o assunto, mas eu estou usando essas mesmas redes neuronais que eles falam, seria a explicação técnica, Então nós temos que usar o comportamento repetitivo a nosso favor e fazer com que possa ampliar o espectro de conhecimento em cima de todos os conhecimentos e das situações específicas. Seria isso. A importância, é de que todos nós temos que ver o autista como ele é, e não, por exemplo, tentar transformá-lo numa pessoa igual aos neurotípicos. Por quê? O que acontece? Se conseguir dar para nós o mundo que nós precisamos, nós vamos se desenvolver muito bem, que é o que eu falo sempre, que é trabalhar as potencialidades, trabalhar aquilo que o autista tem, que faz muito bem, e é trabalhar essas potencialidades vencendo todas as barreiras, e as dificuldades, num mundo que nós queremos, um mundo calmo, tranquilo, e que nós possamos desenvolver bem esses temas. Então seria isso que dessa forma, que trabalha o cérebro da pessoa com autismo. Então aqui nós deixamos, é importante esse tema, porque nós podemos passar a nossa vivência e passar para vocês como nós sentimos e como o nosso cérebro trabalha. Fica fácil para os profissionais da educação, da psicologia, fonoaudiólogos e também todos os profissionais, médicos, tudo isso como ajuda bastante, professores, educadores, pessoas da educação inclusiva, da educação especial. Então todas essas pessoas, é importante entender como nós sentimos, como o nosso cérebro trabalha, para poder então trabalhar as atividades pedagógicas, trabalhar em sala de aula, trabalhar nas clínicas, trabalhar na sociedade em geral, no dia a dia, para os pais também, para saber como que a criança funciona, como que a criança trabalha, como que é, para também trabalhar com essa criança e entender um pouquinho o que passa dentro de nós, E é importante respeitar esse mundo nosso, respeitar as nossas capacidades, as nossas capacidades, nossas potencialidades. Elas são muito importantes e é a chave para muito sucesso. Eu utilizei durante a minha vida, trabalhando autonomia e trabalhando sozinho, muito, acostumando com a sociedade, trabalhando bastante essas dificuldades, essas barreiras
praticamente, porque como eu já dei o relato, né, eu não tive terapias naquela época, toda a equipe multidisciplinar eu não tive, né? Então não tive sala de recursos, então não tive esse apoio, e sozinho eu tive que me adequar, né, às rotinas, eu tive que fazer as minhas rotinas para se adequar e aí poder aí vencendo as barreiras. Então é importante nós, né, podemos também ajudar os outros, também, né, entendendo essas potencialidades, que é a grande chave aí para todo o sucesso nosso, né, no nosso mundo, e o respeito do nosso mundo enquanto pessoa. Então isso é muito importante, isso que nós colocamos. Eu peço a vocês que nos ajudem, né, dando um like, se inscrevendo no nosso canal. É importantíssimo para você receber novos vídeos sobre autismo, sobre outras informações, e também dar um like para ajudar o nosso canal, e participe do nosso fórum, escrevendo, dando sugestões para novos vídeos, e nós aguardamos vocês com os contatos, e estamos sempre à disposição para esclarecer dúvidas, informações e fazer, né, o autismo com muito carinho. Esse vídeo foi feito e tudo, né, com muito carinho, no intuito de levar mais informações. Muito obrigado e até o próximo vídeo.